Você abriu ela ou não? A música chama Sentir a Vida. Ela é uma música que chegou até nós através da oficina de teatro, né? Então nós vamos cantar ela. Vamos lá. Sentir a vida, que sou espírito em evolução, do universo viajei e na terra reencarnei. Brasil, meu palco de renovação. Natureza bela e colorida, és a mestra a me ensinar, sentir, perceber, amar. Sou espírito em evolução, quero me iluminar. Da matéria vou me libertar, quero sentir meu irmão, sentir a beleza da vida, que sou espírito em evolução. Jesus, na luta vou me empenhar, seguindo e construindo o que nos ensinou. Se a caridade eu praticar, vou me renovar e ser feliz. Amar, 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 sentir. Da matéria vou me libertar, quero sentir meu irmão, sentir a beleza da vida, que sou espírito em evolução. Da matéria vou me libertar, quero sentir meu irmão, sentir a beleza da vida, que sou espírito em evolução. Sentir a beleza da vida, que sou espírito em evolução. Sou espírito em evolução, sou espírito em evolução. Muito bem. Cantar mais uma música. Essa música chama-se Encontro Marcado, do César Tucci, né? E é uma música que nos leva, né, até aqueles momentos, né, que quando viveu Jesus na Terra, né, junto aos apóstolos. Então ela nos recorda esse momento, nos leva até lá. A gente até prestar atenção na letra que vai nos ajudar.
deixar a poesia dessa música, o poema aqui, a letra, né, adentrar o nosso pensamento e ir conduzindo a gente para esse lugar, né, que o Senhor disse aí. Imaginar toda a redondeza ali da Galileia, o lago de Genezaré, deixar o pensamento agora, se for preciso, feche os olhos, para deixar realmente essa impressão na gente, né? A brisa do lago, o cheiro das flores e a companhia de Jesus, né? Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Mãos que se entrelaçam, corações que se aquecem, vibrações que pairam na vontade de crescer. Irmãos que juntos procuram seguir o modelo de amor e perfeição. Irmãos que crescem juntos, pois têm no amor a base segura de vencer. Vibre o amor, cresça com a dor, seja constante, estudo e trabalho,
caminhos a seguir. Vibre o amor, cresça com a dor, seja constante, estudo e trabalho, caminhos a seguir. A seguir. Do livro Caminhos do Amor, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Maria Dolores, o poema A Caminho do Alto. Escuta, alma querida, quando a prova te alcança e o sofrimento te golpeia a vida, impondo-te cansaço e insegurança. Quando a aflição te cerca e te subjuga, portas adentro de teu próprio ser, sem apelos à fuga em que te possas esconder. Indagas quase sempre, de ânimo frustrado, revelando revolta amarga e triste. Se Deus é amor eterno e ilimitado, por que razão a dor existe? Por que aos sonhos se seguem com frequência o fel, o desengano, a desventura, que nos induzem à existência ao vasto espinheiral em que a nossa esperança se enclausura? E guardando-te a sós, sob angústia mortal, certa vez, de anseio em desalinho, quererias fugir de teu próprio caminho. Entretanto, alma boa, se algo te feriu, não te agaste, perdoa, e, sobretudo, raciocina que a dor lembra o esmeril da lei divina que, em nos tocando, nos aperfeiçoa. Tudo que garante o próprio alento passou por disciplina e sofrimento. Sem que a ovelha aceitasse os golpes da tosquia, não terias a lã que te guarda o calor. Sem que o minério padecesse um dia o fogo abrasador, não dispunhas da casa em fina arquitetura, sobre vigas leais de sólida estrutura. Sem árvores tombando a rude corte, não fruías na própria residência o ambiente ideal em que se te conforte a energia precisa às lutas da existência. Aos dentes de serrote, a natureza formou em teu auxílio o refúgio da mesa, e o trigo que passou pela trituração, em qualquer tempo, é a base de teu pão. Não acuses a dor que te procura, a fim de preparar-te a grandeza futura. Sem ela que nos frena e regenera, estaríamos nós, provavelmente, na condição da fera, sob a selvageria permanente. Por fim, alma querida, considera, de heróis que já tivemos, almas gigantes na sabedoria, corações a brilhar nos ápices supremos da beleza imortal que se irradia dos tesouros do amor, de todos os apóstolos da história que apontaram a vida superior de que o mundo conserva algum indício, aquele que nos deu constantemente o sentido da dor por fonte renascente de ascensão e nobreza, vida e luz, com bases sobre o próprio sacrifício. Esse herói foi Jesus. Maria Dolores. Nesse poema, Maria Dolores está
levantando uma questão que é encontrar os objetivos, encontrar os motivos e os propósitos pelos quais nós passamos pelo sofrimento, pelos quais nós passamos pela dor. E aqui tem uma pergunta que é importante que a gente se faça. Porque no finalzinho aqui do poema, a Maria Dolores disse que de todos os heróis da história da humanidade, aquele que nos deu o sentido da dor, através do próprio sacrifício, aquele que nos ensinou que a dor é uma fonte renascente, que a dor é a cinza que vira adubo para renovar, que a dor é de ascensão e de nobreza, que a dor é vida, que a dor é luz. De todos os heróis, esse que nos mostrou esse sentido da dor foi Jesus. Porém, tem até uma questão que o Emmanuel levanta no livro Caminho, Verdade e Vida. Acho que tem um fone, não sei se é o seu próprio aí. No livro Caminho, Verdade e Vida, levanta uma questão interessante. Quando a gente se refere a Jesus, nosso Salvador, por qual motivo que a gente se refere a Jesus como Mestre, como Salvador? Porque se o motivo for simplesmente, como diz o Emmanuel, né? Agir como disco de repetição, Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Mestre. Se o motivo for simplesmente esse, será que está adiantando alguma coisa? Será que Jesus está mesmo me salvando? Então é preciso, primeiro de tudo, fazer essa autorreflexão e entender se realmente eu quero ser salvo de alguma coisa. Ele diz assim, melhor nas palavras de Emmanuel: Jesus não é símbolo legendário. Jesus não é uma referência religiosa. Jesus não é uma estátua de pedra, um ídolo morto. Jesus não é um símbolo religioso. Jesus é um mestre vivo. É um professor vivo. Ou seja, se ele está vivo, o que ele deve estar fazendo nesse momento? Dá para imaginar Jesus sentadinho no sofá, responsável pelo planeta Terra, responsável pelo orbe terreno, e disse que nenhuma das ovelhas, simbolicamente nós, nenhuma das ovelhas que Deus confiou a ele será perdida. Vai salvar até a última ovelha. Então esse é o nosso mestre, esse é Jesus. Alguém capaz de converter a nossa dor em alívio, a nossa dor em experiência, a nossa dor em sabedoria. E é por esse motivo que não adianta só ter a dor. Porque se só tem a dor e você não busca os caminhos, para onde eu vou encaminhar isso que eu estou sentindo, fica algo sem utilidade. Você acaba passando por aquilo, muitas vezes se rebela, se revolta, e a gente vai vivendo. Quem sofre somos nós. Quem sofre somos nós. Então, primeira coisa, eu quero ser salvo de alguma coisa?
para eu ter um Salvador? Eu quero aprender alguma coisa para eu ter um mestre? Porque se eu não quero aprender nada, eu não preciso de um mestre. Não vai me servir. E se eu não quero ser salvo, eu não preciso de um Salvador. Não vai me servir. Então o Emmanuel diz assim, ó, é útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, sofrer a experiência. E aqui entra um dos aspectos do sentido da dor. Primeiro de tudo, ninguém vai fugir da experiência. Ninguém fugirá à experiência, como diz o Emmanuel no prefácio do Agenda Cristã. Ninguém. Então todos nós passaremos pelas experiências. E aqui ele não está dizendo que a experiência não é dolorosa. Agora, há um motivo para essa dor. Como disse Maria Dolores no poema, vou até ler aqui o jeito que ela falou. Ela disse assim, numa das estrofes, né? Não acuse a dor que te procura, a fim de preparar-te à grandeza futura. Né? Ela até usou os exemplos ali, se a ovelha se revolta com a tosquia, a gente não tem a lã que aquece o corpo e salva tantas vidas do frio. Se o tronco de árvore se revoltar com o serrote, não aceitar o serrote, nós não temos a mesa para servir tantas pessoas. Então ela está dizendo isso aqui, né? Para a gente não acusar essa dor que chegou até a gente, a fim de preparar a nossa grandeza futura, ou seja, de nos tornar mais fortes para o amanhã, de começar a construir uma fortaleza, porque não existe anjo de cristal, não existe espírito puro de cristal. O espírito puro, ele é de uma rocha de diamante, preparado para tudo. Basta a gente ler os exemplos aí, por exemplo, de Estevão, no livro Paulo Estevão, um exemplo, né, de um dos cristãos primitivos. E ela continua, né? Sem a dor que nos frena e regenera, ou seja, que corta os nossos excessos, olha só. Sem essa dor que limita os nossos excessos, que está agindo por nós sem que a gente perceba, pelo nosso bem, sem essa dor, estaríamos nós provavelmente na condição de fera, sob a selvageria permanente. Então a dor, esse instrumento, tem uma missão que é belíssima. É transformar a criatura em obra divina. E, consequentemente, é transformar o ser em alguém feliz. Nesse meio do processo, pode não parecer isso. Principalmente se a gente, muitas vezes, acaba desistindo de manter o nosso foco na misericórdia divina e na espiritualidade que nos abençoa e nos protege todos os dias, a gente acaba perdendo esse objetivo, né? Então, a gente partindo então para essa outra ideia, entendendo que se eu não quero ser salvo, se eu não tenho nada, nenhum motivo na minha vida que eu desejo ser salvo, que seja uma má tendência. Se eu não quiser ser salvo de nada, eu não preciso de um Salvador. É o que o Emmanuel está dizendo aqui, né? Por que a gente chama Jesus de Salvador? Por que a gente chama ele de Mestre? Então a gente entendendo que... Depois, pega um para mim. Copo d'água aqui. A gente entendendo que Jesus aceitou esse papel de mestre,
esse título de mestre, é porque ele sabe que é o único que teria condições de nos conduzir para uma vida mais feliz, para uma vida mais próxima do divino, mais próxima do amor. E a gente vai aproveitar aqui para cantar uma música. Nascido para Amar, composição de Marcos Conduta e Jaime Togores. Presta bastante atenção na letra dessa música, que o poema é muito bonito. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Ama, prepara a alvorada, caminha em nossa estrada, nos mostra a direção. Chega, consola o triste e o fraco, reparte o seu pão farto, anima um coração. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Fala do alto da montanha, que o som do belo canto sustenta o interior. Perdoa a nossa fúria insana, que um dia ainda ofereço a ti o meu amor. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Em todo lugar o seu rosto, sua luz, o seu Natal, o seu nome, Jesus. Então, desde que a gente aceite Jesus como nosso Salvador, a gente começa então a entregar algumas coisas para Ele. A gente começa a entregar algumas coisas para que Ele resolva, para que Ele nos salve, né? E a gente está dizendo daquilo que foge ao nosso círculo de ação. É preciso a gente se atentar que a gente precisa fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, mas quando a gente tenta abraçar algo que foge ao nosso alcance, quando a gente não compreende a nossa pequenez, a nossa fragilidade de encarnados que somos, a gente acaba se comprometendo muitas vezes as próprias forças. Então, nós temos um mestre, nós temos um Salvador
E aquilo que a gente não dá conta de carregar, a gente pode e deve entregar para Ele. Para que Ele nos mostre como carregar. Para que Ele nos auxilie, assim como Simão Cirineu auxiliou ele a carregar a cruz, Ele também nos auxiliará a carregar a nossa cruz. Mas é preciso ter isso no coração. É preciso entregar. É preciso saber, né, que a gente tem esse amigo que está vivo, é um mestre vivo. E para isso é preciso vigilância. É preciso vigilância, ainda mais nos dias que nós estamos enfrentando, nos dias de dificuldades, de grandes desafios que têm aparecido nas nossas vidas. É preciso a gente ter vigilância. Vigilância. É preciso estar observando o tempo todo o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, se é preciso que eu diga isso, se é preciso que eu pense isso, se eu posso colocar determinada palavra de uma maneira mais próxima à caridade. Essa é a vigilância que Jesus nos pede nesses tempos de crise. Crise espiritual, crise material. Nós estamos em crise. Crises existenciais, muitos de nós sem saber, sem buscar, sem compreender aonde buscar o nosso propósito, sem buscar fazer essa autocompreensão de si mesmo, esse autoconhecimento para saber qual é o meu propósito. Então tudo isso gera uma crise mundial aliada à transição planetária, onde está todo mundo muito mais sensível, muito mais, muitas vezes, mais ligado os pensamentos ao desespero, ao medo, à insegurança, e a gente muitas vezes acaba se ligando a tudo isso por falta de vigilância nossa, porque a gente já sabe, os espíritos já nos trouxeram, as pessoas que viveram aqui nos nossos lugares e vieram depois da morte, através dos médiuns, nos dizer que toma cuidado com o pensamento, a sintonia ela está para tudo e para todos. Nós nos ligamos aos pensamentos do mundo todo, correspondente à faixa do pensamento. Se ligam e se alimentam de pensamentos de desespero, assim como sentimentos e pensamentos de caridade e de amor se ligam aos pensamentos correspondentes. Então é hora dessa vigilância. E para essa vigilância, uma das ferramentas principais que a gente muitas vezes tem esquecido é a oração. É a oração. O próprio Jesus, enquanto encarnado, nos mostrou tamanho o papel da oração. Muitas vezes os apóstolos acordavam, Jesus já tinha subido no monte, os apóstolos acordavam para pescar, imagina só, cedo. Jesus já tinha subido ao monte para orar, já tinha voltado e ia trabalhar com eles. Então, esse momento de oração, esse nosso relacionamento com Deus, e aí a gente volta, não tem como não voltar lá no primeiro mandamento de Moisés, que é algo que não morre, né? Amai a Deus sobre todas as coisas. Quando perguntaram para Jesus qual é o principal mandamento, qual é o fundamento da lei, e Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro ponto. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar todas as coisas em um recipiente e Deus em outro. Acima. Todas as coisas, os nossos relacionamentos, as pessoas que nós amamos, os bens materiais, o nosso próprio ser, tudo isso abaixo do amor que nós
devemos ter por Deus. É isso que Jesus está nos dizendo, porque esse relacionamento com Deus, com o divino, vai estabelecer a qualidade de todos os outros relacionamentos. Do meu relacionamento com a matéria, do meu relacionamento com o ente querido, com o amigo, com o inimigo. Então essa oração, e a gente já entendeu que oração não é mais, nunca foi, né? Mas a gente não adianta a oração externa, cheia de rituais exteriores. Quando perguntaram para Jesus a respeito da oração, ele diz simplesmente que é preciso, entra no teu aposento, né, no teu quarto íntimo, vai lá, silencia, e ali você vai falar com Deus. É no silêncio, como diz o Espírito de Verdade, eu não vou me lembrar onde é, né? Mas no silêncio dos vossos corações, ele diz, eu, o cultivador, estou trabalhando, né? Mais ou menos isso daí. Então é nesse momento, a prece é um silêncio, é uma conversa silenciosa. Essa é a oração. No capítulo 33 do livro Religião dos Espíritos, Emmanuel vai nos dizer o seguinte: oração e provação. A oração não suprime de imediato os quadros da provação. Primeiro ponto. A oração não resolve a situação de imediato. A oração não resolve de imediato, mas renova-nos o espírito, a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Então a oração é uma relação entre a criatura e o Criador. É a criatura bebendo da fonte da água viva para se renovar, para ter novas condições de resolver determinada situação ou de esperar com paciência sob as forças de determinada situação. Mas a prece é para esses momentos. Lá no Agenda Cristã, a gente até leu uma vez uma página que o Beto mandou para a gente, né? A paciência não é um adorno, né? Não é um enfeite que você pendura para os momentos de beleza. A paciência, por exemplo, é uma força que você vai utilizar nos momentos difíceis. A oração é um instrumento para ser utilizado nas horas difíceis, porque muitas vezes a gente acaba se rebelando e esquece da força que dá a oração nos momentos difíceis. E a gente fala, não, hoje eu não quero nem fazer prece. E a gente se esquece. O Chico dizia assim, perguntaram para ele uma vez o que ele achava da oração, né? O que ele tinha a dizer sobre a oração. Ele disse assim, eu não sei como vocês conseguem viver sem orar. Eu não sei, não entendo, ele disse. Não entendo. Então a gente vai se levando, empurrando e achando que está tudo bem, e quando você para se observar, você está em cacos, porque não parou para fazer essa reforma, não parou para fazer manutenção. E o Emmanuel continua assim, ó, repara o caminho que a névoa amortalha, envolve, quando a noite escura te distancia do sol. Então vamos imaginar aqui, durante a noite, um campo coberto por névoa. E ele diz assim, ó, em cima, nuvens extensas furtam-te aos olhos o painel das estrelas. Cheio de nuvem. A gente não está conseguindo enxergar a luz. Um quadro que a gente tem que imaginar aqui agora, não enxerga as estrelas. E embaixo, espinheiros e precipícios ameaçam-te os pés. É ou não é o quadro da experiência corporal, da experiência carnal? Se você se pega esse quadro aqui, você vive no mundo e entra em tristeza, em depressão, em medo, em desespero. Porque todas as potencialidades do espírito reprimidas à carne, a gente não consegue nem mais conversar com Deus direito. Não consegue nem sentir a espiritualidade.
Então a gente não está enxergando as estrelas, né? E ele diz assim, ó, em vão consultarás a bússola que a treva densa embacia. Então muitas vezes você está procurando o rumo e envolvido em tudo isso, espinheiros nos pés, precipícios te esperando e você buscando o caminho e muitas vezes você não vai achar. Se avanças, é possível que te arrojes na lama das covas escancaradas. Se paras, é provável que padeças o assalto de traiçoeiros animais. Olha só o quadro que ele está pintando aqui na nossa mente. De alguém que está perdido, sem rumo, sem conseguir enxergar as estrelas, cheio de desafios. Se ele avança, é perigoso cair dentro do pântano. Se ele fica parado, é perigoso um animal atacar. E aí, aqui vem a grande solução de tudo isso. Ele diz assim, ó, faze, porém, pequenina luz e tudo se modifica. Lembrando que a gente está falando da prece. Faze, porém, pequenina luz e tudo se modifica. O charco, né, a poça, não perde a feição de pântano, e a pedra mantém-se por desafio que te adverte na estrada. Então se fez a luz, clareou todo esse ambiente, todo esse cenário que a gente imaginou. A pedra está lá no lugarzinho que ela estava. O pântano continua o mesmo. Os espinhos estão lá. Entretanto, podendo ver, surgirás transformado e seguro para seguir em frente, vencendo as armadilhas da sombra e as aperturas da marcha. Assim também é a oração nos trilhos da experiência. Então, passar por um desfiladeiro cheio de pedras, cheio de animais perigosos, cheio de precipícios, de buracos, sem enxergar nada, é muito mais doloroso, é muito mais desafiador, é muito mais difícil do que passar por esse mesmo caminho, iluminado, enxergando os desafios. Essa é uma das funções da prece. Marcelo falando aqui, Marcelo Saboia, que luz é prece. A Marcela Saboia está dizendo, né? Luz é prece, né? A prece é luz nos nossos caminhos. E o Emmanuel encerra assim. Porque a ideia que tem que ficar na nossa cabeça é, nos momentos de atravessar esse precipício, de atravessar esse terreno pantanoso, cheio de perigos, de atravessar um desafio, num dia que a dor esteja maior, que eu não esteja conseguindo suportar, esse é o dia da prece. Todos os outros são também, mas esse é o dia que eu preciso me apegar a isso. Porque senão vai doer muito mais. Como diz Paulo de Tarso lá no Paulo Estevão, Deus é mais belo nos dias trágicos. Porque a nossa sensibilidade nos dias trágicos, nos dias difíceis, nos dias de dor, se torna mais propícia a essa ligação com Deus. O perispírito, né, a vibração dos nossos pensamentos, daquela dor, nos torna muito mais aptos a entrar em contato com Deus. Então é preciso aproveitar esse momento. E ao invés de se entregar a outras coisas que o mundo oferece, precisamos nos entregar ao nosso Salvador, através da prece, confiando em Deus. Então Emmanuel diz assim, ó, quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, quando surge esse quadro que a gente pintou aqui na nossa vida, quando eu não consigo mais enxergar o sol, porque a dor tampou tudo, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável. O mundo parece uma derrota enorme. Uma só derrota. E isso te induz ao desânimo e te insufla ao desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, a luzinha da prece,
fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina, que é soberanamente justa, que é infinitamente misericordiosa e amorosa. Então, nesse quadro, se acendes no coração uma luzinha da prece, automaticamente a gente se liga com Deus, que é a fonte da confiança. Imagina uma fonte, dali brota a confiança, dali brota a fé, dali brota a paciência. É nesse momento que nós vamos ligar diretamente um canudinho lá nessa fonte e absorver toda essa confiança. Essa é a função da prece. Exteriormente, em torno, imagina o mundo ao redor, porque os quadros não se modificaram, a pedra está lá, o espinho está lá, o buraco está lá. Exteriormente, em torno, o sofrimento não se desfaz da catadura sombria. A morte, ainda e sempre, é o véu de dolorosa separação. A prova é o mesmo teste inquietante e o golpe da expiação continua sendo a luta difícil e inevitável. Mas estarás em ti próprio plenamente refeito, renovado. No imo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, a fim de que compreendas, acima das tuas dores, o plano sábio da vida que te ergue dos labirintos do mundo à bênção do amor de Deus. Olha isso. Que bênção se a gente conseguisse pegar essas palavras e colocar, enfiar dentro do coração. Que bênção seria. Então ele diz, a prova, ela vai existir. O que acontece com o aluno que não passa por provas? O aluno de escola que nunca passou nenhuma prova na vida. Muito provavelmente, quando ele passar a primeira prova, ou ele vai correr, ou ele vai sentar e chorar, ou ele vai estar tão desesperado que ele não dá conta de fazer. Então a função da prece, da prova, a prova representa para o espírito impuro, ela representa degraus. O espírito que almeja ser salvo, porque aí a gente volta naquela primeira pergunta, eu desejo ser salvo? Eu desejo ter um professor? Eu quero aprender alguma coisa? Ou precisa doer mais ainda? Será que precisa doer mais para a gente entender? Para a gente querer avançar? Então o Emmanuel está dizendo aqui, a questão não é parar as ondas do mar. As ondas vão continuar. A questão é aprender a surfar. Aprender a surfar. O Haroldo diz isso numa palestra, né? Ele fala assim, você pode passar a vida inteira lá em frente ao mar, revoltado com as ondas, querendo mandar nas ondas, vai para lá, vai para cá, agora vai para cá, e elas te desobedecendo. A vida inteira você pode passar fazendo isso. 80 anos fazendo isso. Ou você pode começar a aprender a surfar. Porque a onda está lá. As leis divinas são imutáveis. Os processos de evolução são imutáveis. E aí a gente lembra de uma coisa. É preciso sempre passar todas essas ideias pelo crivo da lógica. Se Deus é infinita justiça, infinita bondade e soberana inteligência, se Deus é inteligência soberana, imagina, não há nenhum ser, nenhuma criatura no universo que possa ser mais inteligente que Deus. Não há nenhuma ideia que não tenha passado pela cabeça de Deus. Em nenhum lugar do mundo. Porque muitas vezes a gente acha, se fosse do meu jeito,
Deus não pensou nisso. Deus não pensou nessa possibilidade. Não. Deus nos colocou e nos coloca a cada dia sob as melhores situações para o nosso próprio desenvolvimento. Não dá tempo, né? De ler aí alguma coisa, não? A gente acaba falando demais aqui, né, pessoal? Esquece do... a gente canta também. A Wanda está falando ali, né? A oração conforta, revigora, fortalece, dá bom ânimo. A Dulce está falando, prece é alimento, alimento divino, né? Recurso iluminativo. E a Marcela está dizendo, a luz fará ver as estrelas, creio eu. Com certeza, Marcela. Um abraço lá para o Juliano, está acompanhando a gente também. Muito obrigado. Tio Giba está aí. Muita gente conosco aqui hoje. Ronaldo, a Tainá disse que a Melissa adora aquela música que a gente cantou. O Ronaldo está aí também. Um beijo para o nosso primo Ronaldo. Abração, Ronaldo. A gente chegou no finalzinho aqui, pessoal, mas todos nós sabemos aqui da importância dessa equipe, né? Que somos todos nós que estamos aqui envolvidos com as lives. Então, a importância dessa equipe, a espiritualidade está se utilizando de nós que estamos aqui, se utilizando dos nossos fluidos vitais para alimentar outras pessoas, dos nossos fluidos energéticos, muitas vezes para alimentar corações que estejam desesperançosos. Então, que cada um saiba aqui da sua função nesse momento de concentração aqui, de estar falando sobre Jesus, de estar pensando em Jesus, de estar levando a nossa concentração em Jesus, que isso é um movimento muito maior do que a gente imagina, né? A Carol está pedindo a música Alívio. Aprendiz. Se a gente tem ela aqui, a gente faz a outra para encerrar. De cara. Já deu uma hora, tá? Já deu o horário. Nós vamos fazer essa música aqui. É isso mesmo, né? Isso que você falou. O Gilberto está dizendo ali, né? Para a gente saber a nossa função, né, pessoal? Para a gente saber que nós estamos aqui trabalhando por Jesus. Todos nós aqui que estamos envolvidos. Todos nós que estamos envolvidos. Você pode fazer só ela encerrar. Então a gente vai fazer uma música como prece. Essa música é maravilhosa. É da dupla Tim e Vanessa. Caderno de prece. O caderno de preces o Alexandre já colocou aí, tá, pessoal? Só pra você lembrar. Lembrando que o link tá aí no comentário do Facebook, tá bom? As vibrações aí podem chegar nas casas das pessoas que estão precisando nesse momento, né, Neto? Com certeza. Nós tivemos alguns... nosso amigo lá, né? Sim. A gente vai vibrar para as pessoas que a gente conhece, né? Que estão precisando, né? A gente vem falar, justamente trazer o tema da dor, né? Porque a gente está sentindo, o mundo todo, todos nós estamos sentindo, que todos nós passamos por momentos dolorosos, né? No sábado, a gente teve uma notícia trágica, assim, né? Para todos nós, um grande amigo, Tiago Coleto, aqui de Jardinópolis, desencarnou em um acidente, né? Um grande amigo da minha idade, um amigo da infância, né? Então a gente fica muito comovido com todas as situações que estão acontecendo, né? E nós precisamos compreender, acima de tudo, que quando nós decidimos que iríamos encarnar nesse planeta Terra durante esse momento, a gente sabia de todas essas situações que poderiam ser passadas por nós. E ao mesmo tempo a gente sabia que muitas vezes essa era a condição da nossa vitória. Então, passar por esse momento
não é fácil e nem vai ser fácil. Então é preciso a gente se apegar ao que é de Deus, ao que é eterno e às verdades do Evangelho de Jesus. Porque sem Ele nós novamente cairemos. Um abraço especial para a Vivi e para o seu Roberto. Um abraço especial, sim, para os nossos amigos, para a Viviane, né, que é namorada do Tiago, e para o seu Roberto, pai do Tiago, nosso grande amigo também, o seu Roberto. E essa música aqui, que a gente possa agora, nesses momentos, adentrar nessa música, deixar as vibrações dessa música conduzirem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e levar fôlego para todas essas pessoas que estão passando por experiências difíceis de serem encaradas. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida.
pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. E ser feliz. E ser feliz. Muito bom. O Instagram encerrou ali, infelizmente, antes da gente encerrar, né? Mas muito obrigado, pessoal, que esteve aí no Instagram. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aí comentando, compartilhando. Uma boa noite a todos. Na quarta-feira a gente está de volta às 20 horas. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Boa noite.